Olá, sejam bem-vindos ao Zerando a Ansiedade Podcast. Aqui a gente discute temas e práticas para você se livrar da assombração que é a ansiedade na sua vida. Eu sou Ana Pauseiro E eu sou Daniela Moreira. e o tema de hoje é Lei da Atração. E, gente, esse tema é muito engraçado porque eu lembro logo no início, quando eu comecei a me trabalhar, eu assisti O Segredo, o documentário, né? Tem um documentário, é um livro, né? Na verdade, que se chama O Segredo, e tem um documentário, O Segredo também no nome, que fala sobre a lei da atração. E quando eu me comecei a trabalhar, eu era muito cética. Muito, mas muito mesmo. E daí eu lembro que ele ia falando lá, e a lei da atração, você mentaliza o que você quer. No decorrer do episódio, a gente vai explicar isso melhor. Você mentaliza o que você quer e você sempre vai conseguir. Se você vibrar na energia certa, você vai atrair para sua vida o que você deseja e o que você está vibrando. E daí tinha um cara nesse documentário falando assim: eu sempre encontro a minha vaga de estacionamento. E na época eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Aí eu falei, isso é balela, isso não existe. E comecei a falar, mas tudo bem, vou imitar esse cara. Já vou me visualizar vendo minha vaga no estacionamento e eu nunca vou passar um problema de ter que rodar, rodar, rodar e procurar vaga. E olha, não é brincadeira, o negócio funcionou. Eu até hoje me pergunto por quê. Dificilmente, olha, eu dirijo há muitos anos, dificilmente eu passo uma situação ruim para encontrar uma vaga de estacionamento em qualquer lugar que eu vá. É assim, a gente atrai o que a gente emite, né, Dani? É engraçado, Ana, Mas porque tem vários pontos, né? Vamos discorrer um tem, pouquinho sobre isso. na verdade, a coisa do pensamento, ela tem uma força enorme quando ela vem respaldada com um espaço energético. Porque não adianta você, se você fizer o seu mantra, eu vou arrumar uma vaga, eu vou arrumar uma vaga, vou arrumar uma vaga, mas dentro você não tem um espaço de confiança, você vai ficar falando isso procurando vaga. Quer dizer, a coisa da lei da atração, na minha opinião, ela funciona, ela é real na medida em que aquilo que você material, ou melhor, aquilo que você pensa está fortalecendo a materialização daquilo que você realmente sente internamente. Tem que vir respaldada, porque senão não rola. É que nem você, de repente, ser uma pessoa extremamente insegura e imaginar que se você disser eu sou demais, você vai entrar em algum lugar e você vai convencer. Você não vai, porque o sistema, ele é autêntico. E aí aquilo, a forma como você se move, a forma como você vai falar, isso tudo vai se demonstrar e o pensamento não vai ter a força que ele necessita ter para materializar alguma coisa legal. E por isso é tão importante o trabalho do autoconhecimento, de abrir esse espaço. Exato. E eu acho que boa parte do. Agora, eu sempre consigo as minhas vagas. Eu comecei a. Quando eu vi essa história da lei da atração, eu já meditava e fazia terapia de respiração há 2 anos. E aí eu tava vibrando num espaço diferente, porque não tem essa coisa assim. Eu acredito na lei da atração. A lei da atração eu não acredito. Ou a lei da atração ela até existe, mas não funciona para mim. Ela funciona seja você esteja você consciente disso ou não, porque como eu já falei isso em alguns episódios, né? Tudo é energia e as energias, os átomos, né? Falando de física quântica mesmo, de física aplicada, os átomos eles estão o tempo todo em formato atraindo, repelindo, atraindo e repelindo. É isso que faz a matéria ficar segura, senão, não sei, estava tudo evaporado, sei lá para onde. Enfim, isso é a base de tudo, assim, da mesa, da nossa pele, do nosso sistema, do planeta, da Terra, do Sol, enfim. Agora, se tá funcionando para você ou não tá, não tenha dúvida que tá. Agora,
o que você está emitindo? Essa é a questão. Ai, uma das coisas que se fala muito é: eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, eu quero ter sei lá o quê. Mas que tipo de vibração você está emitindo? Como que você é grato pelo que você tem para você poder atrair mais? Ou você só vibra, isso aqui tá uma porcaria, eu queria mudar, eu não aguento mais isso. E aí você vai atrair mais e mais disso, mais e mais escassez. E como que a gente entra na vibração? Porque assim, tem vibração positiva e tem vibração negativa. Não tem o meio do caminho, né? Ou você tá mais, ou você tá um, ou você tá outro. Como que a gente cai nisso? Aí a gente volta para a mesma história. O que que eleva a sua vibração, que faz você estar centrado, que faz você estar numa vibração mais alta, estar com mais energia, ter gratidão, porque na verdade o que você tem gratidão, né, é o que você atrai mais. A gente volta para a mesma história da meditação. Eu, essa semana, assisti um filme chamado O Sentido da Vida. E eu fiquei encantada com o filme. Por vários motivos. Para começar, é a história de uma menina que perdeu a memória. Uma parte da memória. E isso é uma coisa que eu dou exemplo já há muitos anos. Que as pessoas hipervalorizam a mente. Eu sou aquilo que a minha mente me faz acreditar. E eu sempre questionei isso, exatamente usando esse exemplo. Se você perde a memória, você deixa de ser. Por que eu estou falando isso? Porque a memória é uma construção. São os nossos aprendizados. E eu acho que a família e o passado são de máxima importância, desde que eles sejam nutrição e não encarceramento. E essa é a coisa que o autoconhecimento traz como, para mim, a ferramenta mais importante, que é a capacidade de transformar o aprendizado em processo criativo, ao invés de uma estrutura de defesa restritiva. A sociedade fez isso. Você aprende que você é aquilo e você se contrai naquele lugar. Você fica restrito pelas coisas que você trouxe a partir do, enfim, conforme você foi vivendo a vida. Ao invés de perceber que essas coisas, na verdade, elas têm que ser como comida. Se você só guardar a comida que você recebe, você vai passar fome e a comida vai apodrecer. Mas se você se alimenta bem, você vai ficar cada vez mais forte. Então, a primeira questão é começar a observar como eu lido com o meu passado, como eu lido com as crenças que eu construí no decorrer da minha vida. Essas crenças, elas me favorecem ou não? A Ana colocou uma coisa importante em termos de dinheiro. A gente esquece que a gente fortalece aquilo que a gente dá energia. Então, se eu simplesmente digo, eu quero ter mais dinheiro, mas passo o tempo dizendo, puxa, essa conta tá cara, eu acho que eu não vou conseguir. Não adianta, você vai ficar desejando dinheiro, mas dizendo o tempo inteiro, eu vivo na falta. E é por isso que as coisas não acontecem. E muito provavelmente isso tem a ver com o dinheiro é só fruto de esforço, trabalho é sacrifício, essas coisas todas que você aprendeu lá atrás. Dinheiro não dá em árvore, não tem desperdício, tem gente passando fome, como é que eu vou ser multimilionária? Como é que isso vai me fazer sentir? Se eu tiver dinheiro demais, que tipo de responsabilidade vai vir para mim? De repente eu não quero isso, eu nem percebo que eu tenho medo disso. A gente não para olhar o que esse passado, como esse passado foi absorvido internamente e qual o peso que ele tem. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, para mim, assim, realmente chegou a me emocionar. Eu tenho uma forma de emocionar meio esquisita. Que tem o personagem protagonista nesse filme, que é a menina que perdeu a memória. E tem dois grupos. Os amigos que vinham a vida inteira acompanhando ela. E um rapaz, que era considerado um rapaz problema, com quem ela não lidava muito. Porque era aquilo, os amigos diziam, nem pensa porque esse menino é problema. Quando ela começa a se questionar, porque aquilo, se você se vê sem memória,
você tem espaço para se perguntar: quem sou eu? Quem eu realmente sou? Porque eu não me lembro mais. E nesse momento o menino chega para ela e fala: olha, eu sei o que é estar perdido e sozinho. E nesse mundo, esse lugar é visto como fraqueza. Ele não é bem aceito. Se um dia você precisar, eu estou à disposição. Isso me tocou muito porque a gente não percebe quão asfixiante pode ser a nossa tribo. Porque a nossa tribo se coloca de forma condicional. Ela espera determinado tipo de comportamento teu. E isso traz um peso. A gente quer pertencer, a gente quer se adequar, a gente quer sentir que tem aprovação. E a forma como os amigos reagem é tentando fazer ela voltar a ser o que ela era, sem dar espaço para ela respirar. Enquanto esse menino problemático chega para ela e diz: olha, tá ok você estar nesse lugar. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ser olhada com muito carinho, inclusive pela forma como a gente se coloca com as pessoas. Normalmente, ajudar significa fazer o outro chegar no lugar que você espera que ele chegue, que você supõe que seja felicidade, isso e aquilo. E de repente não é. A amizade é você chegar e dizer: olha, eu estou aqui para o que você precisar. E dar esse espaço. Essas coisas, tanto o passado quanto as cobranças do dia a dia, elas vão asfixiando as pessoas. E isso vai ter a resposta a nível daquilo que você atrai. Porque se eu sinto, por exemplo, que os meus pais ou os meus amigos esperam que eu seja só de uma forma, se eu tenho algum desejo diferente disso, ele não vai se materializar. Essa restrição, ela é uma coisa que parece normal e confortável, mas nem sempre é. E aí vem mais uma coisa, que ela tem um diário que ela acha, que é a ponte que ela começa a encontrar para descobrir quem ela é, e vê uma coisa muito engraçada, porque ela percebe que ninguém, e ela tinha um relacionamento de 4 anos com um rapaz, ninguém sabia do diário dela. E os dons e a verdade dela estava naquele diário, e ela não teve coragem de falar para ninguém. Quantas vezes a gente abre mão do que é realmente verdadeiro na gente por causa desse tipo de coisa? Termina que a parte mais humana, mais conectada, estava no diário. Mas ela sentiu necessidade de esconder. E isso é a forma como a gente vive. Quantos de nós temos diários que a gente não partilha por medo de ter ridicularizada, de não ser valorizada, de ser julgada? Só que a parte que a gente esconde, normalmente é a nossa melhor parte. Se eu não vibro na minha melhor parte, como é que eu vou atrair o melhor para mim? É um filme leve, é um filme assim, fácil de ver. Mostra, inclusive, a força do amor, que a gente vem falando isso direto. Fala da adolescência, que é um período extremamente desafiador. E para mim fala de uma coisa também que me tocou muito, que me incomoda muito há muito tempo. É a pessoa que, por exemplo, tem um dom no esporte. É impressionante como o ser humano virou uma coisa cruel. O cara que tem o dom do esporte, ele se torna um astro. E de repente aquilo que foi fonte de prazer, porque é um dom natural da pessoa, é uma coisa que ela sente expandir e crescer, vira produto. Então a pessoa começa a ficar presa dentro daquele lugar, ela não pode falhar, ela não pode se machucar, ela não tem tempo para deixar o corpo realmente se restabelecer no caso de uma lesão, porque ela tem que produzir, porque ela tem que ser a melhor, porque ela tem que levar o time, porque não sei o quê. Isso é um exemplo bastante claro do que a gente faz em qualquer área. A gente perdeu, mesmo quando você é o melhor, na verdade a gente transformou isso
em abrir mão do prazer de fazer uma coisa que você faz com facilidade para a pressão da pessoa que não pode falhar. De novo, se eu não posso falhar, eu paro de fluir, porque o medo vai ser instalado. O ego vai vindo uma força monstruosa e as coisas começam a ter justificativas bizarras. Eu tenho que fazer para não perder o posto. Cadê o prazer disso? Cadê o amor nisso? Cadê a humanidade disso? Enfim, é realmente um filme que eu indico, porque tem... E assim, é uma maneira muito doce que a pessoa conseguiu fazer. Então não é difícil visualizar isso. E eu acho importante que as pessoas comecem a questionar. Como é que eu vou fazer a vida que eu sonho se, por exemplo, eu tenho medo de sonhar? Porque se eu sonho, eu saio dos padrões que eu acreditei que são necessários para eu pertencer. Mas pertencer não pode significar estar aprisionado. A vida é um risco, e a gente vem falando nisso direto. A vida é você chegar e dizer, bom, de repente existe a possibilidade de eu falhar, de eu me machucar, de eu sentir dor, de eu ficar triste. Mas existe uma beleza nisso. Porque cada vez que eu passo pelo processo, eu me transformo, eu cresço, eu me elevo. Quando você começa a confiar, é a coisa mais engraçada. A vida, ela responde de um jeito maluco. E ao mesmo tempo, racional. Na verdade, racional. É o É sentido da sentido da vida. vida. Falando. O sentido da vida, né? O nome do filme. Acho que é sentido da vida. Ah, tá. Eu ainda não vi também, vou ver se eu consigo ver essa semana. E É na aí, Netflix. nesse contexto aí que você falou de que a gente tem que é uma expressão que eu não gosto muito de usar, né? Porque ela ficou muito desvalorizada que todo mundo tem que tudo. Mas o importante é para chegar numa boa vibração, para realmente você atrair para a sua vida o que vai ser bom para você, é sair dessas coisas que a gente acredita que são verdades, mas não são, são fundamentais. Por exemplo, o caso do dinheiro dar em árvore, ser rico não é para mim, não, como do exemplo do dinheiro. E a gente cai nessa caminhada, pode ser que se caia em outra armadilha caso não faça essa desconstrução mesmo, de que o, o sentido da vida é isso, né? Uhum. Cuidado com o que você deseja, né? Da onde. Eu quero aplicar a lei da atração. Descobrir como é, descobrir que funciona, consigo que ela funcione para mim. Cuidado com o que você deseja, porque isso que você está desejando, esse seu desejo está vindo de onde? Tudo bem, vamos voltar para a história do dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Por quê? Qual a quantidade? Não que seja certo ou errado, de forma nenhuma. Mas de onde está vindo esse desejo para chegar lá na frente, ok, você ganhou. Você vai ter uma vida miserável do mesmo jeito, ou você vai ter uma vida de abundância. E são extremos. E você pode ter a vida miserável de abundância, as duas com dinheiro sobrando. Eu me Mesma lembrei, Ana. coisa relacionamento, né? Eu quero ter um relacionamento. Você atrai o relacionamento. E aí? Te nutre? De que espaço interno você está se relacionando? De alguém que descobriu a alegria de viver? Ou de alguém que está carente e precisa de alguém para tentar preencher o seu vazio interno? É muito importante saber da onde você está vindo. Eu me lembrei, eu tenho uma história com prosperidade também, como todo mundo. E uma das coisas, assim, realmente foi um divisor de águas na minha vida. Foi fazendo uma meditação guiada. E a Kelly Howell, que é para quem fala inglês, ela tem N meditações guiadas muito legais. Ela colocou um conceito que eu nunca tinha pensado e eu falei, gente, isso faz sentido. Ela falando, prosperidade
é consequência de relaxamento. Na hora que eu vi isso, eu cheguei a sentir meu coração dar aquela batida diferente, que eu falei, gente, o que é isso? Porque a gente pensa prosperidade é ralar para burro, é trabalhar que nem uma doida para ter o dinheiro, para comprar, para fazer, para acontecer. Não, isso é riqueza material. Isso não é prosperidade. Prosperidade nasce do relaxamento porque é quando você abre. A vida é abundante, mas se você não está aberta, como é que você vai receber? E isso mudou tudo para mim. Inclusive, para o pessoal que tem, né, coisa de ansiedade, é lembrar disso. A ansiedade é uma restrição. É o medo te mantendo na tensão máxima. Como é que você sai disso? Buscando o relaxamento. O que é o relaxamento? É você usar a energia que está em excesso, vibrando que nem um doido, te dando aquela sensação de explosão iminente. De novo, mover o corpo. Por que começar com mover o corpo? Porque o corpo te traz imediatamente para aqui e agora. Um dos exercícios que as pessoas que têm pós-traumático, isso, aquilo, que tem crises de pânico, que eles aprendem, é no meio da crise, eles se abraçarem o mais forte possível. Por quê? Para lembrar do limite do corpo. Para perceber que eles estão aqui, que eles não estão lá no trauma, na memória do desespero. O corpo te traz para o momento de uma maneira extremamente eficiente. E no momento, em geral, o que está acontecendo? Você percebe que aquilo que está desencadeando o processo não é real, em termos de aqui e agora. Só isso já ajuda a tirar aquele desespero do medo do futuro, ou sei lá o quê, para cá. O que eu posso fazer agora? Se você usa o corpo, se você realmente começa a dançar, a correr, a sacolejar, ou sei lá o que for, se você começa a trazer movimentação física, naturalmente a respiração vai aprofundar. Quando isso acontece, não só toda a musculatura agradece, como você começa a dar espaço para uma expressão emocional. Se a emoção flui, a abertura acontece. E o que as pessoas esqueceram é que se há abertura, se há um esvaziamento, você vai cair num espaço mais natural. E o natural humano é silêncio, presença e confiança. Basta olhar para uma criança. A gente conhece esse espaço. A gente viveu alguns anos nesse espaço, pelo menos no mínimo 9 meses. Supondo, né, que você já nasceu na contramão. Tem gente que teve uma vida mais difícil. Mas independente disso, você teve 9 meses de segurança, de paz, de silêncio. Essa memória, ela é visceral. Fazer esse processo de limpeza e descarga te leva para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E é o lugar que você sente falta o tempo todo. Daí a sensação de ansiedade, angústia, medo e por aí vai. E quando você está nesse lugar, mesmo que a crise aconteça, porque os problemas acontecem, existe uma forma de lidar com isso que é totalmente diferente do que a gente normalmente faz. Por exemplo, eu tô achando que meu dinheiro não vai dar. Eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Se eu entrar num processo neurótico, eu não vou pagar as contas e vou cair doente. Se eu não fizer isso, se eu realmente priorizar ficar no centramento, ok, o que eu posso fazer? Eu não vou conseguir pagar as contas. Então, qual é a melhor maneira de eu lidar com isso? Primeiro, manter minha saúde. Isso aí é o primeiro passo. Segundo, ok, vou ter que parcelar a dívida. Vou ter que pedir empréstimo. Vou ter que, sei lá, fazer o quê? Mas quando eu for fazer isso nesse lugar, eu já vou como a Ana, sabendo que eu vou encontrar a vaga. Eu vou encontrar um empréstimo que é a melhor opção. Ou de repente eu vou aceitar uma pessoa que de repente vai me oferecer ajudar. Porque se eu estou na neurose, eu vou dizer não.
Eu não quero porque essa pessoa vai achar que eu sou fracassada, porque depois ela vai me cobrar, porque eu vou ficar devendo. Enfim, essas coisas todas que a gente faz. É muito falando. Encerra a ideia. Hã? Encerra a ideia que depois eu falo. Enfim, é muito importante a gente lembrar que a forma como você luta a luta vai determinar o resultado. Tão simples quanto isso. Se eu me trato bem, se eu me cuido, se eu busco conselho, se eu busco ajuda, se eu dou abertura, a vida vai trazer. Agora, se eu acho que todo mundo está querendo me passar para trás, que eu não posso ficar devendo, que eu não posso ser fraca, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, se você está dizendo que você é o máximo, que você pode tudo, então as pessoas vão vir nessa vibe. Se vira, minha amiga. Dá um jeito. Aí você diz, ah, ninguém cuida de mim. Cuidar como? Você não abre a porta. E fora que quando você mexe o corpo, né, você imediatamente vem para o aqui e agora, que é onde a vida acontece, inclusive a lei da atração. Ela só vai funcionar no aqui e agora. Para quem, sempre quando a gente fala de mexer o corpo, meditação ativa e tal, as pessoas perguntam como é que eu faço isso? Eu vou deixar esse vídeo fica no YouTube, né, no nosso canal do YouTube, Zerando a Ansiedade. Eu vou deixar na descrição do vídeo, quando ele subir na quinta-feira às 6 horas da manhã, o link de uma playlist que eu fiz, que são 30 minutos de dança, mais 15 minutos de silêncio. Vai ficar na descrição aqui embaixo. E daí você pode começar a mover o corpo, que dançar é o jeito mais fácil. Se você consegue andar, você consegue dançar. Quem não consegue andar também consegue dançar. Dá, né? Só que é uma forma mais fácil de você conectar com o corpo, liberar energia e depois entrar em silêncio e realmente estar presente. Estar presente no aqui e agora. E lembrar que no aqui e agora existe uma coisa muito importante que é o desapego. Que a lei da atração não é a lei do controle. É necessário um desapego que você pensa, vamos fazer eu quero me casar. Aí você bota lá na sua, escreve lá no bilhetinho da sua listinha da lei da atração. Eu quero me casar com um fulano assim, 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 assado, não sei o quê, tem que ter um emprego X, o carro X, tem que ser carinhoso, super-herói, forte, bah. E por aí vai. Você está tentando controlar, não tá? Porque quando você quer se casar, você quer o quê? Você quer um companheiro, né? Você quer amor, você quer troca, Abundância. você quer abundância, você quer alguém que venha para somar. Agora, dar os detalhes, aí você está tentando controlar. Também não vai funcionar. Um exemplo disso, um exemplo positivo, na verdade, uma amiga muito querida que me autorizou a compartilhar a história dela aqui, é, ela passou por, ela é casada já há acho que uns 15 anos e tal, e ela passou por, ela e o marido dela passaram por um período de, ele precisava trabalhar longe, ficava 3 meses fora de casa, trabalhando, e só vinha para casa durante uma semana. Aí passava 3 meses fora, uma semana com ela, 3 meses fora, uma semana com ela. E isso começou a ficar muito ruim para a família toda. E eles podiam perfeitamente cair na história do caramba, que merda, isso não tá funcionando, isso tá errado, o nosso relacionamento vai acabar por causa disso, a nossa família vai morrer por causa disso, eu vou entrar em depressão, eu vou ficar ansiosa, eu vou. Tudo vai. Podia ficar nesse esquema o tempo todo, porque foram, não sei se uns 6 ou 7 meses que eles passaram nessa situação. Só que o tempo todo, a cumplicidade de casal deles foi a seguinte: a gente vai resolver. Mesmo que eu precise largar, que eu ganhe menos, que a gente vá para outro lugar, que a gente se mude. O tempo todo foi assim: vamos resolver, vamos resolver. Se for preciso, a gente sai, a gente mora em outro lugar. E daí, resolveu.
E daí resolveu, porque o foco não estava no reclamar que isso aqui está insustentável. O foco tá. O importante é a gente estar junto e a gente estar bem. O importante é a nossa família estar bem. Por isso que eu falo, quando você vai, eu quero atrair algum parceiro de vida, olha o foco onde tem que ser. E aí, finalmente, eles conseguiram resolver. E, ó, não precisou sair de um trabalho para ganhar menos. Ao contrário, resolveu com um trabalho melhor, ganhando mais e com tempo de trabalho e família muito bem dividido da forma que eles gostariam que fosse. Percebe a diferença entre onde você está vibrando na reclamação, no problema, e onde você está vibrando no foco, na solução e resolver? E nesse processo todo, gente, é óbvio que eu, você, eles e todo mundo, nesse meio do caminho, encara medo, encara dor, encara ansiedade, encara tristeza. Muitas lágrimas vêm à tona, faz parte do Faz processo da parte. vida. Engraçado essa coisa que a Ana estava falando. Eu tenho dois exemplos que eu gosto muito. Um, eu não sei se vocês já viram Lei e Ordem, mas tem, acho que é Mariska o nome dela. É uma protagonista. E uma vez eu vi ela conversando e as pessoas na série, né, ficavam os atores amigos com quem ela trabalhava, ficavam assim, você tem que sair, você tem que ir não sei o quê, porque você tem que encontrar alguém, porque é absurdo você ficar sozinha. E ela, tranquila, porque ela adorava o que fazia, estava bem. Ela falou, gente, se tiver que aparecer alguém na minha vida, vai aparecer. Eu não vou entrar nisso. E aí foi super engraçado que entrou um ator novo, e num dia lá qualquer, ele virou para ela e falou, eu queria que você saísse comigo agora. E ela estava fazendo não sei o que, ela disse, gente, tá complicado e tal. Ele disse, não, mas eu queria que você fosse num lugar comigo. E ela foi. E quando ela deu conta, ele tinha levado ela para a missa, para a igreja. Aí ela sentou lá e o padre começou a fazer o sermão e tal, e ela começou a chorar copiosamente. E ele olhou para ela assim, encantado, né, dizendo, gente, o sermão tá mexendo com o coração dela. E ela rindo, ela dizia, gente, eu tava chorando, que eu pensava assim, esse é o homem com quem eu vou me casar. E casaram. São felizes até hoje. E teve uma outra que também era uma pessoa assim que não gostava muito de sair, os amigos enchendo o saco, que você tem que sair, que você tem que procurar, que você tem que usar aplicativo. Ela dizia, gente, um dia, se eu tiver que casar, a pessoa vai aparecer na minha porta. E bom, um dia de noite, ela estava em casa sem ter o que fazer, tocaram na porta dela, ela abriu a porta. O cara tinha errado o endereço de uma festa. Bom, resumindo, ele não chegou na festa, porque eles começaram a conversar na porta, casaram, são felizes até hoje. Quando você está aberta, a vida traz. Eram pessoas que estavam bem com elas mesmas. Que eu não tenho essa, eu não vou sair, sabe? Vai vir. Se você diz vai vir, vai vir. Sempre vem. E para fechar a história de quão importante é a história do movimento, eu não sei se vai dar para ver, cadê? Aqui. Alunos estão deprimidos, não sei o quê, deprimidos, ansiosos, em luto e faltam psicólogos. Falando de crianças, atualmente, teve um aumento absurdo disso. Por que eu vou associar isso à falta de movimento? Porque foram 2 anos com crianças aprisionadas. A falta de movimento não fez mal só aos adultos, não está fazendo mal só aos adultos. Fez mal a todo mundo. Porque aquilo, o convívio, a troca energética, a troca do contato, às vezes até as brigas, isso é essencial para manter o organismo fluindo. Especialmente no caso das crianças, imagina, gente, o que é você ter um vulcão acontecendo dentro de você, porque a criança tem processo de crescimento, ou seja, o corpo está o tempo todo construindo e de repente tem que ficar sentado assistindo 10 horas de TV, 12 horas de jogo de computador e sei lá o quê. Isso enlouqueceu um monte de gente. Pessoas ativas que tinham que, às vezes trabalhavam em 2 empregos, tinha que ir para um lado para o outro, andava de bicicleta, fazia não sei o que lá, de repente para todo mundo. O sistema teve uma sobrecarga absurda, que gerou um desequilíbrio mundial. O ser humano, se você tem que pensar em termos de desenvolvimento da humanidade, a gente veio de caçadores e coletores. Está no nosso DNA a coisa do movimento, da produção, do esforço físico e intelectual.
E cada vez a gente se torna mais intelectual e menos físico. E quando você fala em educação física, ginástica, isso, aquilo, 99% dos casos é um esforço sobre-humano para o corpo. É um esforço que te leva a uma rigidez. Você cria uma armadura. É muito mais a ver com compacto do que com fluxo. Se você olhar o corpo de um soldado e um índio, você vai entender o que eu estou dizendo. O índio é aquilo, ele passa o tempo inteiro se movendo, porque ele tem que caçar para sobreviver. Mas se você olhar a musculatura, ela é flexível, é força em movimento. Se você olha um fisiculturista da vida, o que você vê é uma musculatura pronta para romper. Então a gente tem que olhar para a forma como a gente se trata e usar todas as ferramentas que a gente tem hoje, que não são poucas, para manter a saúde, para manter o fluxo, para manter a abertura, para encontrar o relaxamento. Porque no relaxamento você tem espaço para a prosperidade no que ela realmente deve significar, que é saúde, bons laços afetivos, uma família, no mínimo, em processo de crescimento e equilíbrio, e um corpo vital. E vital, eu estou falando flexibilidade e força. A vida, quanto mais eu olho, mais eu vejo quão mágico ela é, e quão forte e quão abundante. É aquilo, gente, não tem um tipo de pássaro. São rebilhões de tipos de pássaro. Não tem um tipo de flor. São rebilhões de tipos de flor. Tudo é as rebilhões. Se você olhar a natureza, é aquilo, é o tsunami, é o vulcão, é o terremoto. A força da energia natural é imensa, tanto construtiva quanto destrutiva. A gente é isso. A gente se pensa separado, mas não é. O ar que eu respiro é o mesmo que a Ana respira. A gente tem uma conexão energética que acontece o tempo todo. É aquilo, o neguinho espirra no Japão e a gente gripa aqui. Então, se a gente começa a olhar isso buscando realmente a saúde, a prosperidade virá. Porque é a natureza da vida. Mas para você atrair o maior, você tem que criar espaço interno. De novo, você de repente aquilo, eu quero um relacionamento, eu quero um relacionamento, eu quero um relacionamento, você acha um cara que é maravilhoso, que é respeitoso, que é presente, que é ativo. Aí você começa, gente, estou sufocada. Essa pessoa me leva para um lugar esquisito. Por que tantas mulheres se apaixonam pelos bad boys? Casam com eles. Reclamam dele a vida inteira e criam os filhos para serem iguais. Aquilo a gente tem que olhar para a nossa responsabilidade no processo. Se eu quero um cara maravilhoso, eu tenho que ser uma pessoa maravilhosa. E como que eu vou ser uma pessoa maravilhosa? Sendo eu. Não é sendo a Beyoncé, não é sendo, sei lá, a Thatcher, não é sendo uma mulher de negócios, uma empreendedora. Não. Isso são papéis. Papéis não nutrem a vida. Eles aprisionam. Se você quer uma vida plena, você tem que ser inteira. E essa busca deveria ser algo incentivado desde da primeira respiração. Filhos deveriam ser expressão de amor e não materialização de desejos familiares. Um indivíduo é único e não devia carregar peso de outros. Ele devia, sim, ter o suporte para florescer na especificidade. A gente precisa resgatar esse lugar, de parar de se comparar e competir para começar a florescer e colaborar. De outra forma, eu não consigo imaginar como fazer isso dar certo, o mundo dar certo. A vida está aí, disponível. Resta saber, estamos nós? Até hoje, com tudo que eu me trabalho, isso, aquilo, eu morro de rir.
assim, em termos de abundância, né? Eu sei que a vida cuida de mim, mas eu ainda tenho medo. Então, é tipo assim, a abundância na minha vida vem de maneiras engraçadaças. Tipo, tem datas importantes na minha vida e eu adoro rosas amarelas, que são difíceis de encontrar. A abundância vem assim, não tem uma data que realmente seja importante para mim que eu não saia de cara com rosas amarelas. Nos outros dias, de repente, eu quero, não tem. Mas nessas datas, eu já sei, a existência não vai me deixar sem. E sempre acontece. Mas eu ainda não consigo fazer isso, por exemplo, de pagar todas as minhas contas e sobrar. Isso é um trabalho que eu ainda estou fazendo. Só que eu nunca cheguei realmente a um lugar de escassez preocupante. Porque eu sei que a existência cuida de mim. Mas eu ainda sei que eu preciso abrir mais espaço. E é por isso que a gente, quando fala com autoridade. A gente não está falando de algo que a gente não reconhece dentro da gente. A gente não está falando sobre coisas que ouviu falar. Dá trabalho, gente. É um trabalho diário. A única coisa que eu acho que é diferente para muitas pessoas ainda é que para a gente já virou visceral. A primeira pessoa que eu tenho que cuidar sou eu. Isso é o ponto que faz a diferença em tudo que a gente faz. Para eu dar o meu melhor, eu tenho que cultivar o meu melhor. E eu não tenho o meu melhor se eu não aprendo a ser verdadeira e presente em tudo que eu faço. Falando. É isso aí. E aí eu sugiro para todo mundo que quer. Ai, como que eu começo, né? Fazer, colocar para tocar a playlist que tá no Spotify que eu fiz, que vai ficar na descrição do vídeo. Começa a fazer. Tem gente que pergunta: pode fazer todo dia? Deve! Deve. Pode fazer todo dia, sem problema, para você começar a vibrar realmente de um lugar que é real, para você começar a realmente ser quem você é. Que aí sim você vai começar a atrair tudo que é bom para você, tudo que você precisa, mas não só num estado, tá? Porque a vida ela traz para você o que você precisa, mesmo que seja o desafio para você aprender alguma coisa que você está precisando olhar. Só que quando você está nesse estado centrado, meditativo, e consciente, o que acontece é que mesmo no desafio você encontra a beleza do desafio. E daí quando você ultrapassa um desafio num estado de consciência, você não volta mais. A vida traz novos, né? E tal. Mas você não volta mais para o antigo, porque você expandiu. E quando você tem essa expansão que a meditação traz, você começa a atrair coisas melhores. Então, eu recomendo para todo mundo. Começa a fazer essa meditação e já para a próxima semana a gente deve ter uma meditação guiada também. A gente vai falando por aqui sempre, no meu Instagram, no Instagram da Dani também, a gente sempre vai colocando as coisas. E, galera, obrigada. Dani, mais alguma Tem, coisa? tem. É, em termos de usa playlist para dançar. Gente, dançar não é um problema. Dançar não é uma apresentação. Dançar é você deixar o seu corpo mover da forma que ele quer mover. Então é o seguinte, quando você for fazer a playlist que a Ana Paula vai disponibilizar, pensa assim, vai tocar a música. Como que o meu corpo quer mover? Exato. Ah, eu não sei como o meu corpo quer mover. Então faz o seguinte, imagina assim, como uma criança se moveria. Ah, não funcionou? Pensa assim, se eu tivesse bêbado, como é que eu me moveria? Se eu quisesse ser ridículo, como é que eu me moveria? Por que eu estou falando isso? Porque quando você se move fora dos padrões de beleza e sei lá o que tem na sua cabeça de sucesso, algo abre. É você se dando o direito de sair das regras. Só isso já dá espaço. E a outra coisa, não se surpreenda com vozes críticas. Eu não consigo fazer. Meu corpo está duro.
eu não tenho flexibilidade, isso não vai funcionar. Observa, porque isso é aquilo, é o passado mantendo você num lugar que te faz prisioneiro. Então aquilo, eu não consigo fazer direito? Ok, eu vou fazer não direito com totalidade. Eu não consigo fazer no alongamento? Ok, eu vou celebrar a minha rigidez. Eu não... Ok. Que você vai começar a perceber que você tira a energia desses pensamentos que não te acrescentam nada. Você está sozinho no seu corpo, no seu quarto, conversando com o seu corpo. Só você com você. Então você tem que tirar essa voz do caminho. Pode acontecer que em fazendo isso, um sentimento venha à tona. Ou um cansaço, uma sensação de abandono, ou uma irritação de você estar naquele lugar de... Gente, como eu estou presa, como meu corpo está esquisito. Usa isso no movimento. Se abraça, deixa o choro vir. Não, mas eu estou com raiva. Bate no travesseiro, a Ana tem lá. Vai lá no Instagram da Ana, tem lá como é que faz isso, bater no travesseiro. Se dá tempo para fazer essa conexão, emoção, razão, corpo e espírito. Brinca com isso. Ninguém está te vendo. É o seu quarto, você está segura, no momento só teu com você para esvaziar o pote. Terminou? Traz um momento não só de silêncio, mas de gratidão pela coragem que você teve, pelo compromisso que você está assumindo com a sua saúde, pelo resgate de estar no aqui e agora. Pode ser um passinho pequenininho, mas nenhuma caminhada acontece se você não der passinhos. Se trata com carinho, usa essa oportunidade realmente para esvaziar e voltar para o lugar que é natural teu. Você conhece o espaço da meditação. A tua infância foi marcada por N momentos de totalidade. Você vai lembrar disso. E quanto mais você lembra, mais fácil fica. Você é o centro do ciclone. Então, sim, pratiquem. Faz muita diferença. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Faz muita diferença mesmo. Eu ia falar, quem for fazer, tiver dúvida, chama na mensagem que a gente responde, que a gente está aqui para isso mesmo, né? E é isso, gente. Toda quinta-feira tem a live A Terapeuta Responde no Instagram, onde você pode enviar sua pergunta, pode enviar sua pergunta por mensagem antecipadamente no meu Instagram, no Instagram da Dani, para a gente responder na live, poder te ajudar. E todo domingo, às 10 da manhã, gravação aqui do Zerando a Ansiedade Podcast. E os episódios novos ficam no YouTube. Sobe toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, que você já acordar, já ouvir, já começar o dia levando alguma coisa de bom para ele. Dani, onde as pessoas te encontram? Gente, aqui em Niterói eu atendo presencial e se alguém quiser online, é só, em ambos os casos, né? Manda uma mensagem online. E eu queria deixar um convite. 90% das perguntas que a gente recebe na quinta-feira tem a ver com ansiedade. Então, dessa vez, eu vou deixar uma pergunta para vocês aprofundarem a pergunta. Manda para a gente. O que você acha que está por trás da tua ansiedade? Qual é o medo verdadeiro? Para a gente poder falar um pouquinho e expandir um pouquinho o conceito. Então, para quem quiser, fica essa coisa, dá um passo atrás. Qual é a fonte real da minha ansiedade? Pelo menos a minha suspeita. E se você não conseguir chegar nesse nível, ao menos pensa assim, qual é a área que realmente me causa ansiedade? Para a gente começar a expandir, diversificar e ver se consegue ir clareando cada vez mais. Então responde. Vamos continuar essa troca porque está sendo super gratificante. Perfeito. Perfeito. Então, galera, até quinta-feira, meio-dia, na live A Terapeuta Responde. E domingo, 10 horas da manhã, aqui na gravação do Zerando a Ansiedade Podcast. Um beijo.